Boa noite, tudo bem com vocês? Eu vim aqui dar para vocês algumas dicas de como fazer uma sustentação oral. Com mais de 30 anos de prática, acho que aprendemos alguma coisa. É muito comum que advogados recém-formados ou alunos lá da faculdade que me procurem para perguntar como é que eu faço para falar, como é que as sustentações saem tão fluidas, como é que as aulas saem tão fluidas. E eu digo uma coisa para vocês: eu não nasci assim, eu era envergonhado, eu tinha dificuldade para falar, eu tinha dificuldade para me expressar, e é com treino, não tem outra solução, né? Não adianta você ficar reclamando da sua falta de jeito para falar, principalmente com algo que é fundamental na vida de hoje, principalmente na profissão da advocacia, que é a possibilidade de você convencer, contar a história para as pessoas de uma forma que elas entendam a história, né? E eu digo, repito para vocês, que isso não é nato, né? A pessoa não nasce sabendo como faz, né? A pessoa simplesmente estuda. Existem diversos livros, existem diversos cursos. Então, se você tem alguma dificuldade, não tem outra solução do que você estudar oratória, né? E quem quiser depois me pergunta, que eu me mando um direct que eu falo, dou dicas de livros, dou dicas de escritores. Então, o que não pode é você ficar gaguejando lá na frente, né? É só treino, Charlene, é só treino. O problema é que as pessoas não querem treinar. Elas veem os outros fazerem algum sucesso numa sustentação e acham e pensam assim: eu nunca vou fazer isso, eu sempre vou ser incapaz de conseguir isso que esse advogado faz. O que não é verdade, porque o que fez aquele advogado foi treinar. O que fez aquele advogado foi estudar, né? Se ele não estudasse oratória, se ele não tivesse técnica de oratória, ele não conseguiria falar daquele jeito, né? Ele poderia ficar calmo, poderia ficar tranquilo, mas não conseguiria concatenar as ideias. Então, a primeira dica, e são 12 no total, a primeira dica que eu digo para vocês é: se por acaso vocês sentem que tem alguma dificuldade com oratória, e eu tenho certeza que aqueles que não treinaram e não estudaram têm dificuldade, porque é comum ficar nervoso, é comum gaguejar, é comum não saber o que falar, é comum não manter a ideia de forma fluida, é comum isso. E vou dar uma dica para vocês, assim, vou me dar como exemplo. Se vocês pegarem minha primeira live, vocês vão ver como eu errei. Eu continuo errando? Óbvio, né? Tá perfeito? Não tá perfeito. Não tá perfeito porque eu sou adepto da frase feito é melhor do que perfeito. Então eu vou fazendo, vou treinando, vou adaptando, vou melhorando e vou conseguindo fazer lives melhores do que as anteriores. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Sem nenhuma pretensão. Se você pegar lá a minha primeira live, você vai ver como foi difícil para mim falar de uma forma completamente diferente. Olha que eu tenho quase 30 anos de advocacia, dou aula há 25 talvez, ou um pouco mais, então eu tenho alguma experiência em falar em público. Mesmo assim é difícil, né? Então, primeira dica, repetindo: estuda. Se tem dificuldade com oratória, estuda oratória. Se tem dificuldade na forma como falar, pesquisa vários cursos online, procura e estuda. Segunda dica que eu dou: conheça o seu processo. Se você faz uma sustentação, você está indo lá no tribunal defender os interesses do seu cliente. O mínimo que você tem que fazer é ser honesto com a sua profissão e com o cliente que está te pagando honorários e conhecer o processo dele, estudar o processo dele. Como é que você vai falar para os desembargadores? Como é que você vai apresentar a sua defesa se você não conhece aquilo que você está defendendo? É humanamente impossível. Então conheça um processo de ponta a ponta. Dá trabalho, é difícil, eu sei, né? Nem todos os processos têm 50 páginas, tem processos de 10 volumes, 15 volumes, mas você tem que conhecer. Então, esteja preparado e estude e conheça o processo. Terceira dica:
Terceira dica, faça um roteiro com palavras-chave. Então, eu não estou falando para você fazer um roteiro que você vai ler. Você vai botar palavras-chave, você não vai escrever um texto, né? Até porque uma das dicas é não leia. Você vai botar palavras-chave que vão te lembrar como você vai dar sequência lógica na tua fala. Então, no início eu vou abrir falando assim, depois eu vou falar assado, né? E assim você vai concatenando uma ideia na outra até que você fecha, né? Lembra sempre que lógica e lógica jurídica é uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, né? Aqui vocês vão usar exatamente a lógica jurídica para contar a sua história, para contar o seu caso, né? Então, lembre, façam um roteiro com palavras-chave. Essas palavras têm que ser concatenadas apenas para que você se lembre, se recorde do que tem que falar e a sequência que você tem que falar. Quarta dica. Todos vocês acham e reconhecem que é mais fácil vocês entenderem determinado assunto quando contam uma história em que você é incluído ou aonde você se vê. Então, conte uma história. Faça isso com o processo, com o seu caso, com o caso do seu cliente. Eu trabalho com o direito das famílias. Então, muitas vezes eu conto as histórias que estão por trás daquele processo, né? Conta a história porque fica mais palatável, né? E quando contar a história, faça algo diferente, né? Eu fazia sustentação numa determinada Câmara, não vou falar qual é, aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, e a cada sustentação que eu fazia, né, eu fazia uma analogia entre o caso concreto que eu estava trazendo e um filme clássico, né? Casablanca. Então, eu fui trazendo vários filmes clássicos e fazendo uma analogia. Por que que você tem que fazer isso? Por que que você tem que contar o caso? Para chamar a atenção das pessoas, né? Lembrem, os desembargadores estão julgando 200 processos por dia, 170, 150 que sejam, né? Eles muitas vezes vão estar atentos a outra coisa. Eles muitas vezes vão estar atentos a outro processo, né? Além de ser cansativo ficar sentado ali, né, ouvindo vários advogados modorrentos, com tom de voz ruim, sem saber como falar, contando a sua história, né, de forma errada, né? Fica cansativo. Se você for mais um a falar daquele jeito, com aquela voz monocórdica, né, ele vai desviar a atenção. Qual é a sua função? É chamar a atenção a ele. Durante vários anos, eu vou contar aqui para vocês uma estratégia, uma tática que eu adotei, né, que eu começava a sustentação falando: o que me traz aqui nervoso, com a voz trêmula, é exatamente a consciência do direito do meu cliente. É óbvio que hoje, com barba branca, cabelo branco, né, os poucos que me faltam, eu não posso mais usar dessa estratégia, né? Porque quando eu falava que era a minha primeira sustentação, todo mundo parava para olhar, né? E aí tem um lado humano que é para olhar para ver se eu estava fazendo direito, onde é que eu ia errar, o que eu ia fazer, né? Então, criem uma estratégia para chamar atenção, né? Criem uma forma diferente de contar a história. Porque para ela não ficar modorrenta, não ficar chata, não ser mais um entre vários, né? Oi, Valdinan, Charlene, obrigado pela força aí, né? Então, quarta é conte uma história. A quinta dica que eu dou: não leia. Lembre, você é um advogado. Você não é apresentador do Jornal Nacional. Para ler um texto que outro advogado faz, não precisa de ser advogado para ir lá sustentar, né? Poderia ir jornalista, poderia ir ator, atriz. Você contrataria alguém com uma oratória muito melhor, né, para desenvolver aquela ideia, né? Então, não leia, né? Vocês que são advogados, estagiários, certamente já ficaram sentados no tribunal esperando um julgamento de horas, né? Esperando o julgamento de horas. E como dá vontade de dormir, os julgamentos em geral são por volta de alguns começam alguns começam 2, logo depois do almoço, né, quando você consegue almoçar, né? E tá todo mundo com sono, batendo cabeça. Não leia.
Lembra que eu falei que os desembargadores muitas vezes estão cansados, já estão julgando vários processos? Você tem que chamar atenção. Se você ler, vai ficar chato. E se ficar chato, ninguém presta atenção. Até porque eu não leria, né? Eu não ouviria alguém que está lendo o texto. Eu pedi, doutor, me dá seu texto aqui que eu leio. Eu sei ler, eu consigo ver. Se o senhor não vai falar nada diferente do que está aí, não precisa de falar, né? Então se coloquem também no lugar do outro, né? Tentem ver como o outro vê. Repito, hoje um julgamento, uma sessão, são mais de 200 processos. É desumano isso, gente. É desumano com eles, é desumano com a gente que está esperando, né? Então, não leia. A sexta dica. Sabe, quando vocês veem aquela pessoa que fala no mesmo tom de voz, um discurso enorme, e aí fica lá 15 minutos falando com aquele mesmo tom de voz. Isso é muito chato, né, gente? Isso traz um desinteresse natural naquilo que você está falando. Então, altere a sua voz, né? Faça alternâncias na altura da sua voz. Não use uma voz monocórdica. A voz monocórdica é chato, é cansativo, né? Aprenda a fazer as entonações. E aí vem o próximo ponto enganchado nesse, né? Enfatize os pontos importantes, né? Seja subindo o tom de voz, seja usando as mãos, né? Enfatize o ponto importante da sua fala. Outra questão super interessante, né? Tem muitos advogados que ficam, principalmente aqueles que leem, né? Ficam com cabeça baixa, né? Ficam olhando para os pés, né? Não faça isso. Olhe para os embargadores nos olhos. Passe firmeza na forma como você está dizendo. Se por acaso alguém não estiver prestando atenção, algum deles não estiver prestando atenção, né? Fale. Inclua ele na sua fala, sem chamar atenção por ele não estar prestando atenção, né? Uma vez eu estava fazendo uma sustentação e um indivíduo, não vou falar se é desembargador, se é ministro, etc., para vocês não tentarem descobrir quem é, estava cansado e ele estava batendo cabeça, assim. E aí eu falei, senhor fulano de tal, chamei pelo título, ainda não usei o termo senhor fulano de tal, né? Eu sei que eu altero o tom de voz, mas é que esse caso é muito emblemático. Então, chamem a pessoa pelo nome, façam com que ela entre na história de vocês. Porque se você chamar pelo nome, se você chamar atenção, ele não vai prestar atenção e vai ficar chateado com você. Se você chamar pelo nome, senhor fulano de tal, né? E incluir ele na história, certamente ele vai prestar atenção naquilo que você está falando, né? Ele vai perceber, opa, eu não estava prestando atenção. Tem advogados que adotam várias táticas diferentes, né? Eu já vi advogado parar de falar. Quando tinha alguém que não prestava atenção, ele parava de falar e falava, seu presidente, eu não vou falar porque eles não estão me ouvindo, né? É uma estratégia? É uma estratégia. Você usaria? Não usaria, né? Não usaria porque eu acho que é ofensivo e eu não preciso de ofender ninguém. Se eu incluir a pessoa, eu passei a adotar essa outra estratégia e para mim funcionou muito bem. Então, olhe, levante a cabeça, olhe as pessoas nos olhos, fale com firmeza e fale com sinceridade. Eu não estou aqui treinando ninguém a enganar o outro. Eu não estou aqui treinando ninguém a mentir. Eu só estou treinando a você contar o seu processo. Só isso, né? Outra dica, e talvez essa seja a mais importante de todas. A nona. Treine muito. Treine até você cansar. E quando você cansar, continua treinando. Repito, quando você vê alguém fazendo uma sustentação oral ou dando uma palestra e você fala, caraca, esse cara fala muito bem, esse sujeito me convenceu, ele sabe exatamente como ingressar um tema no outro, ele sabe fechar com chave de ouro, né? Ele chamou minha atenção, ele prendeu minha atenção esse tempo todo, né? E por que você acha que ele fez isso? Porque ele treinou. Essas palestras que vocês veem no TED Talks, aquilo é treinado. A pessoa treina a falar meia hora. O que ela vai dizer em cada slide daqueles? Ela treina. Aquilo não é do nada, né?
Então, quando eu falei para vocês fazerem o roteiro, vocês têm que treinar o roteiro, têm que estudar o processo e têm que treinar a falar. Recomendo para aqueles que têm dificuldade em fazer que falem na frente do espelho. Ou, se você puder, bota marido, esposa, filho, quem tiver, estagiário, colega. Ah, fica aí só para ver a minha sustentação e me diz como é que ficou, né? Então, treine. Quando cansar, treina mais. Você não pode deixar para que a iluminação surja na hora, né? Ela não vai surgir. Você tem que treinar cada etapa, tudo o que você estiver falando. Outra dica, a 10ª. Se você está assistindo e esse vídeo e tá tendo dificuldade, é porque você fica nervoso quando fala, o que é normal, tá? Não se coloque para baixo. É super normal que você fique nervoso, né? Então, quando você estiver falando, e lembra que eu falei para fazer um roteiro, você escreve o roteiro no papel. Quando você estiver falando, não segure o papel na mão, sabe por quê? Porque se você estiver nervoso, o seu nervosismo vai aparecer como o papel vibra. Tá vendo? E vai todo mundo ver que você está nervoso. Tá bom, mas o que eu faço? Né? Quando faz a sustentação, você tem um púlpito lá, um local de apoio, uma bancada, use termo que quiser, né? Eu sou velho, chamo de púlpito. Você coloca o papel lá. Coloca o papel no púlpito. Não tem problema abaixar a cabeça para seguir o seu roteiro. Não tem problema. Problema tem se você parecer muito nervoso. Você já vai estar com a voz nervosa, você já vai estar com a postura nervosa, você vai estar já de um jeito que as pessoas vão perceber que você está nervoso. Não precisa estar tremendo a mão, né? Apoia o papel na bancada, no púlpito. Não tem problema, repito, baixar os olhos e ler o que está escrito para você dar a sequência, quando terminar cada tópico daqueles, para você dar sequência. Maurício, para quebrar o gelo, obrigado pela participação, para quebrar o gelo tem várias estratégias, né? Eu falei que numa determinada câmara, quando eu fazia sustentação, eu fazia uma associação entre o processo com um filme, né? E isso fazia com que as pessoas prestassem atenção, né? Aonde eu ia chegar contando aquela história, que é outra coisa, deixar curioso com o resultado, né? Então você tem que trazer os indivíduos para dentro e tem que deixar eles curiosos com o resultado, que você vai falar onde é que esse cara maluco vai chegar falando isso, né? E é engraçado porque numa das sustentações, um desembargador, e eu não vou falar a Câmara nem o desembargador, virou e falou: doutor, falar de filme clássico é fácil, eu quero ver falar de Mazzaropi, né? E aí é óbvio que eu adoro um desafio, né? Adoro, o desafio não me coloca para trás, né? Eu vi os filmes de Mazzaropi, né? Na outra sustentação oral que eu fiz naquela Câmara, eu fiz uma associação do caso com o filme do Mazzaropi. Então, assim que eu quebro o gelo, Maurício. Às vezes inicio contando um caso, às vezes inicio contando da vida, depende, cada situação é diferente, mas existem várias estratégias para você quebrar o gelo inicial. Bom, voltando aqui o 10º, não segure o papel, né? Coloque o papel no púlpito e abaixe os olhos sempre que você quiser ver se você está dentro do roteiro e qual o próximo item do roteiro. Se você estiver nervoso, mãos no púlpito, né? Só levante a mão para a entonação. Por que mãos no púlpito? Lembra que eu falei que você treme? Mão no púlpito, você fica relaxado, natural, e se tremer, você está ali se segurando. Então, no nervosismo, mão no púlpito. E a 12ª e última dica é: esteja vestido adequadamente. Advogado com gravata, terno, de preferência, se você está em pé, o terno tem que estar abotoado. Ah, mas isso é muita formalidade. É muita formalidade, mas é assim que se faz, né? As advogadas, cuidado com a vestimenta também, tem que estar vestida adequadamente, né? Então, esteja vestido adequadamente, demonstrando que você se importa com aquele resultado
e demonstrando que você se importa com aquele ato jurídico que está sendo praticado, né? Aquele ato processual que está sendo praticado. Certo? Então, resumindo, né? Resumindo as dicas hoje de sustentação oral, que podem ser usadas em qualquer estratégia de oratória, né? A primeira, se você tem dificuldade, não adianta ficar me contando que tem dificuldade, não adianta vir falar de mimimi. Tem vários cursos na internet, tem vários cursos que você pode fazer e tem livros que você pode ler. Então, se você sabe da dificuldade, vai estudar. Isso me lembra a frase de Anne Frank, que dizia: compreendo mal aqueles que dizem sou fraco e permanecem fracos. Se existe a consciência da fraqueza, por que não modificá-la? Então não adianta você ficar repetindo para mim que você não consegue falar, que você tem dificuldade, que fica nervoso. Estude e se prepare que você consegue. Qualquer um consegue. Eu dei o meu exemplo. Eu era super tímido e agora estou aqui fazendo live sobre oratória, né? Então, segunda dica, dando uma recapitulação rápida, conheça o seu processo. Conheça o processo que você vai lá defender o cliente. No caso do Valdiran, que está treinando para o TCC, conheça o seu trabalho, né? Saiba ele de ponta a ponta. Porque você vai defender o seu trabalho. Porque você vai defender, no caso da sustentação, o seu cliente. Então conheça o processo, que é o mínimo de respeito que você tem que ter para com o cliente. A terceira dica, faça um roteiro com palavras-chave para te guiar no curso da sustentação. Não escreva o que você vai falar. Não use letras pequenas no roteiro, né, para você não se perder. Faça um roteiro com palavras-chave. A quarta dica, conte uma história associando o que você está dizendo, né, com uma história, trazendo as pessoas para dentro da história. Fica mais palatável quando as pessoas se veem dentro da história que você está contando. Quinta dica, não leia em hipótese alguma. Ler é chato, você não foi treinado para ler, né? E os desembargadores, os ministros, achariam muito melhor que você entregasse o texto para eles, eles lessem quando melhor lhes aprovesse, não perdessem o tempo de uma sessão lendo um texto, né? A sexta dica, alterne o tom de voz, né? Não seja monocórdico, suba e desça a sua entonação, né, aproveitando as questões inerentes ao tema para facilitar a compreensão de quem está ouvindo, né? Enfatize aqueles pontos que são importantes, essa é a sétima, fazendo a alteração do tom de voz e usando as mãos para afirmar aqueles pontos importantes. Olhe para os desembargadores ou ministros, ou a sua plateia, se você estiver dando uma palestra, ou os seus alunos, se for uma aula, olhe nos olhos, passe firmeza naquilo que você está dizendo. Seja sincero. Ser honesto é a melhor forma de ser sincero. Lembrem que daqui a algum tempo vocês vão ter outro cliente que vai cair com aquele mesmo desembargador. Então não tentem enrolar ninguém. Eu estou falando para vocês falarem a verdade. Eu estou falando para vocês contarem o caso. Ninguém gosta de outro que tenta enganar. Obrigado, Fernanda, pela participação. Então, passe firmeza no que você diz e seja honesto no que você diz. Essa questão da honestidade me lembra uma frase do Jorge Luiz Borges, escritor argentino, que dizia: dizer a verdade tem mais uma vantagem. Você não precisa se lembrar daquilo que foi dito antes. Então, se você está ali fazendo uma sustentação, contando o processo que você conhece, falando uma verdade, você não precisa ficar decorando, porque aquilo é inato a você. Você está falando a verdade, você não está inventando uma mentira. Você não tem que se lembrar, o que eu falei nesse processo, né? Porque você já sabe, porque é a história que teu cliente contou, porque é a verdade. A nona dica é talvez a mais importante, frisando, né? Treine muito, treine até cansar. E quando você cansar, continua treinando. O indivíduo que fala no púlpito com tranquilidade treinou bastante para chegar até ali. E estudou bastante para chegar até ali. Não é inato das pessoas falar bem. É treino, é estudo. Então, faça isso. Você não é melhor do que pior, nem pior do que o outro. Você é igual, tem as mesmas possibilidades. É tudo uma questão de treino. A 10ª dica
Desculpe. Quando estiver falando, não segure o papel na altura dos olhos, nem na frente, para não ficar tremendo. Na altura dos olhos é óbvio, para não interromper a visão das pessoas de você. Mas na mão é para não ficar tremendo, né? Então, apoia o papel no púlpito e abaixe a cabeça quando você estiver lendo o roteiro. Então, apoia o papel, não tem problema nenhum, né? Eu falei para olhar os embargadores nos olhos, mas você pode abaixar e ficar vendo cada item daquele roteiro que você fez. Se tiver nervoso, né, e não souber o que fazer com as mãos, apoie as mãos no púlpito, né? Facilita muito, te dá segurança e você não fica tremendo, né? É muito fácil, né? E a última dica é: esteja vestido de forma adequada para o ato, né? Não vá sem gravata, não vá com terno amarrotado, esteja vestido adequadamente. Não chame atenção pela sua vestimenta. Aos homens, eu dou a dica de fechar os botões do paletó, né? Não é formalismo extremo, né? Sempre que você fala, né, você fecha o botão do paletó. Você está vestido adequadamente para a ocasião. Não adianta você estar fazendo uma sustentação vestido com paletó, sabe? A camisa para fora da calça, né? Não, se você fechar, ninguém vê aquela gravata torta. Então se ajeita, se arruma e faz a sua sustentação como tem que ser. E a última, eu deixei para o final, é a dica de como começar, né? A primeira palavra é a mais importante. Então, como é que você faz? Aí, você tem várias estratégias, né? Olha para uma pessoa que lhe seja comum, mas como vai estar todo mundo atrás, você vai ter que olhar para frente. Olha para baixo, fale a primeira palavra, né? Fale um boa tarde, né? Colhendo a câmara, colhendo a turma, né? E aí você vai, depois que falar essa primeira palavra, já engata direto o teu roteiro, né? Mas solta a primeira palavra, né? Respira fundo e solta, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. O que traz aqui hoje trata-se de um processo sobre o assunto tal, né? Você já fala ali o que é. Lembra, você já estudou o processo, você está consciente do que é, você não está falando nada que lhe seja estranho. Agora, a dificuldade que você tem é se você não estudar, né? Se você não se preparar para o ato. Então, estude, prepare, né? E fique tranquilo que vai estar tudo certo. Se vocês quiserem, podem me procurar por direct. Se tiverem interesse, eu boto no feed exatamente essas 12 dicas que eu trouxe aqui para vocês, né? Gostou? Caminha para alguém, ó, a asa delta aí embaixo, encaminha para alguém que acha que tem interesse, algum advogado, alguém que tenha dificuldade em falar, né, de outras profissões, encaminha, fala aí seu comentário, dá uma curtida e se me precisar de alguma dica, alguma sugestão, e eu já falei que se precisar de sugestão de livro, de oratória, me manda um direct que eu tenho o maior prazer em responder a vocês. Tá certo? Obrigado para aqueles que me acompanharam, obrigado para você que está vendo, assistindo depois. Priscila, que bom que você está aqui, Priscila. Então, Kátia, Diene, vocês por aqui. Obrigado, senhora Kátia, obrigado, né? Então, se tiver alguma dúvida, se quiser que eu coloque as dicas, me manda mensagem, comenta aí embaixo que eu terei o maior prazer em compartilhar um texto com esse roteirinho, tá certo? Boa noite a todos e fiquem bem, e espero que eu tenha ajudado a enfrentar as dificuldades, como se preparar para fazer uma sustentação. Um beijo no coração de todos.